Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração e que nesse momento nós possamos mais uma vez estar aqui contrito, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Grande Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Queremos Te agradecer pelo dom da vida, queremos Te agradecer pelo cuidado, pela semana que já se iniciou e pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco, eu te pedi nessas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmão, abre sua Bíblia no livro de Oséias e a gente vamos meditarmos aqui em 3 livros da Bíblia, alguns acontecimentos, algumas coisas que a gente vê que está acontecendo aqui nesta terra. Oséias fica aí perto de Daniel, procura Daniel, e Oséias capítulo 4, a gente vai ler até o versículo 6. E depois vamos ler o versículo 12. Amém? Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, irmão, a Bíblia diz que Deus transmitiu uma mensagem para o profeta Oséias, e Deus, ele disse que ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque, irmão, nós estamos estudando nessa lição que Deus é amor. Você pode ver, a gente jamais vai deixar de pregar que Deus é amor. Só que nós não podemos esquecer também que Deus também é justiça. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque, infelizmente, irmão, Deus criou o ser humano e Deus, ele não rejeitou a sua criação. Que nem hoje nós estávamos lá comentando lá na igreja, no culto da manhã, de 5h30 da manhã, que para você ver, que Deus, ele ama todo mundo igual. E eu estava comentando com o irmão Jadiel, Deus, como ele ama, eu creio que Deus ama também o diabo. Porque Deus não é amor. Agora sim, o diabo, infelizmente, teve a sua chance, teve a sua oportunidade, mas rejeitou. Agora, infelizmente, só o que resta é as consequências. Então, Deus jamais vai deixar de amar. Não é porque se ele amasse um e não amasse outro, aí tinha contradição. Mas ele ama, que nem ele ama cada ser humano, independente da pessoa ser cristã ou não. Agora sim, cada um está escolhendo o seu próprio caminho. Então, no versículo 1, a Bíblia diz que na terra, não há verdade. E diz aí, nem amor, nem conhecimento de Deus. Versículo 2. O que só prevalece é o que? Perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamento e homicídio sobre homicídio. Irmão, isso aqui a gente está canso de ver. Isso aqui você vê diariamente. Não é só aqui no Brasil, não é só em Pernambuco, mas é mundial. Então a Bíblia está se cumprindo. E o versículo 3, irmão, diz assim: por isso a terra está de luto, e tudo o que mora nela desfalece.
com os animais do campo, com as aves do céu e até o peixe do mar perece, né? Então a gente vê, irmão, que a terra está de luto. A gente viu esses dias aí lá em Hollywood, né? Infelizmente eles colheram o que plantaram, né? Deus dá o livre-arbítrio para cada um escolher, mas infelizmente eles escolheram e colheram aquilo, né? E para a gente ver, então a Bíblia diz, irmão, só até os campos, as aves, até os peixes do mar estão perecendo. E o versículo 4 diz, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Versículo 5: por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Versículo 6: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Irmão, então a gente vê que a corrupção da terra está grande. E Deus, ele tem mostrado na sua palavra, ele tem mostrado que a terra não existe amor, não tem mais paz. Você pode ver, graças a Deus, que nós que temos o conhecimento, a gente sabe que nós amamos, mas o povo lá fora não tem amor. É um amor que é como o Jadiel disse hoje. Se você vê um cair numa água, num rio, e estiver afundando, ele deixa para lá, depois ele sai. E hoje a situação está dessa maneira. As pessoas perderam. E a Bíblia diz que o amor ia esfriar de quase todo. Não diz de todo, senão não sobraria mais ninguém, né? Irmão, agora vamos ler o versículo 12. Oséias 4, versículo 12, que diz assim, né? Versículo 12. Não, é o 11, desculpa, o 11, que diz assim, a sensualidade, o vinho e o mosto tira o entendimento. Irmão, para você ver, hoje as pessoas estão vivendo nessa realidade. Como o Senhor às vezes pregando diz aqui, as pessoas procuram preparar seu corpo, está na academia, está em todo canto, mas o espírito, a alma está morrendo. Está morrendo, né? Então a gente vê, então a Bíblia diz, a sensualidade e o vinho mosto. Essa palavra mosto é tipo aquele vinhozinho que só tem 1%, 2% de álcool, que não faz mal. E a Bíblia diz que está tirando o entendimento. E a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E de uma forma, os entendimentos estão sendo desviados. Irmão, vamos agora para o livro de Gálatas. Vamos para o livro de Gálatas, né? Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, né? E o versículo 16 ao versículo 21, né? Amém, misericórdia. Gálatas, né? Capítulo 5, né? Versículo 16 ao versículo 21, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, porque não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então, irmão, a Bíblia nos relata que nós devemos
andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências ou os desejos das carnes. E infelizmente, irmão, hoje as pessoas estão vivendo em satisfazer a sua vontade, o seu desejo, o seu querer, o que lhe agrada. Mas, como nós vimos ontem na lição, como nós devemos fazer para agradar a Deus? Andar no Espírito, né? Porque no versículo 17 ele diz, porque a carne limita contra o Espírito, é uma briga, é uma batalha, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, porque não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Então há uma luta. Por isso, irmão, que para permanecer nesse caminho é uma batalha, porque a carne só quer fazer o que agrada a ela, né? E a gente vamos ver aqui mais embaixo quais são os desejos, quais são as obras da carne. Então o versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são o que? Prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões e facções, né? Então, Paulo aqui escrevendo ao Gálatas, ele diz, querido, as obras da carne são conhecidas. A carne, o desejo dela, você acha que ela gostaria de estar aqui ouvindo a palavra de Deus? O plano dela, se pudesse, era estar aí, no meio aí da bagunça, no meio aí do erro, no meio da, né? Por isso que é uma guerra, você está aqui, e a Bíblia diz aí, são conhecidas. Todos nós conhecemos, são o que? Prostituição tem mais, o versículo diz assim, pode ler. Inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Pode continuar. Coisas semelhantes a esta, acerca das quais nos declara, como já antes nos disse, e os que comerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui está claro, né? Quem vive nos desejos da carne, a Bíblia diz aqui, eu vos declaro, como outrora já preveni, já alertei, que os que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então, para permanecer, por isso que a Bíblia diz que o caminho do céu é um caminho estreito. É um caminho de luta, é um caminho de batalha, é um caminho de tribulação. Paulo mesmo diz que para entrar no reino do céu, importa que passamos por muitas tribulações, né? Então, vai haver essa luta, vai haver essa guerra. E aí, a gente temos que escolher a quem eu vou alimentar, a quem eu vou dar mais apoio, a quem eu vou mais abrir meu coração. E aqui a gente vê que, infelizmente, o mundo se encontra nessa situação, né? Aqui você pode ver as obras da carne e o fruto do Espírito. Irmão, e para a gente concluir, vamos agora para 1 Timóteo, né? 2 Timóteo, desculpa, capítulo 3, né? E o versículo de 1 até o versículo 9, e com isso aqui a gente terminamos, né, a nossa mensagem dessa noite. O capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim: os males e a corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmão, e o nosso tempo está fácil ou está difícil? A coisa está feia. Né? A palavra de Deus. Cada dia vai piorando, está piorando mais. Né? Então, a Bíblia está esclarecendo. Né? E o versículo 2 diz assim: pois os homens serão que? Egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingrato, irreverente. Então, tudo isso aqui está descrevendo o nosso mundo, as coisas que estão acontecendo na nossa terra. Porque os homens não são egoístas, são homens avarentos, né? Homens jactanciosos, gente arrogante, gente blasfemadora, gente desobediente aos pais, caluniadores, atrevido, sem domínio próprio. E cada vez mais, hoje, quando você chega perto das pessoas, irmão, esse dia eu fui trabalhar ali e lá na frente tinha um casal, mas meu irmão, aquilo que é um desrespeito numa família, irmão, todo tipo de palavrão, ele deixa as portas escancaradas e ninguém tem respeito por ninguém, é uma nojeira, né? Por isso que a Bíblia diz que as pessoas iam cada dia se tornar nessas situações, né? Hoje muitos não têm mais o respeito, perderam. E eu vou dizer assim para o senhor, perdeu o respeito, irmão, perdeu tudo. Irmão, aí respeito é fundamental, respeitar. Irmão, antigamente eu lembro que a gente continuava passando para as pessoas, todo dia estava falando na central, quando eu fui pregar. A gente passava para as pessoas, se falavam um bom dia, boa tarde. Hoje em dia as pessoas passam relando em você. Se não sai, também passa por cima. Não tem mais um bom dia, boa tarde. Vou lá, como é que vai? Você ia na casa do vizinho, lá no ar, vizinha, de noite visitar um vizinho, levar um alimento, levar uma açúcar se precisar, só o vizinho pedir na porta. Hoje em dia, se o vê, é que nem o senhor está dizendo, se vê com fome, fica lá, não se vê. Eu estou com a barriga cheia, cadê cadê a afeição, cadê a empatia? Então, irmão, a gente vê então essa situação de cada dia mais, como Paulo diz, os tempos vai ser difíceis, né? As coisas vão apertar, as coisas vão, como diziam os mais velhos, a roda grande ia passar pela pequena, né? E a gente está vendo cada dia a situação do que está acontecendo. Irmão, aí no versículo 5, 4 diz assim ainda: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Versículo 5: tendo forma de piedade, mas negando-lhe entretanto o poder, foge também deste, pois entre este se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e consegue cativar mulherinha sobrecarregada de pecado, conduzindo de várias paixões, que aprenda sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambre resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todos corrompidos na mente, repobro quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez
será a todos evidente, como também aconteceu com os daqueles. Então, irmão, cada vez mais as pessoas estão sobrecarregadas de pecado. E para você ver, ninguém quer mudar de vida, ninguém toma uma decisão, ninguém age, ninguém procura a Deus, como diz aqui, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, né? Infelizmente, as pessoas estão nessa situação, né? Indo de mal a pior, e infelizmente Deus está dando as últimas oportunidades. O último convite está sendo dado a todo mundo e ninguém vai ficar sem desculpa. Irmão, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesses últimos dias a gente nos preparar, né? A gente nos voltar para Ele, a gente buscar a preparação, a santidade para encontrar o Senhor quando voltarmos lá. Vamos ficar em pé e vamos orar? Grande Deus, Pai eterno, mais uma noite nós estamos aqui na Tua casa, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio que nos dá de buscarmos cada dia a Tua presença. Sabemos, Senhor, que este mundo cada dia se torna pior. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor Deus até aqui tem nos ajudado. E nós te louvamos por ter trazido aqui o irmão Valdivan, que cada dia o Senhor derrama bênção sobre a vida dele, sobre a sua família, e que cada dia ele cresça, Senhor, em espiritualidade diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor também abençoe a minha família, e o Senhor permaneça conosco, Senhor, no decorrer deste ano que se iniciou. Não sabemos, Senhor, o que nos aguarde, mas que o Senhor prepare o teu povo, a igreja, para que as pessoas tomem decisão de aceitar o Senhor como seu Salvador. Permaneça conosco, abençoe essa comunidade, abençoe esse bairro, e traga, Senhor, pessoas sinceras, que queiram te servir em espírito e em verdade. Pessoas que queiram nos ajudar a trabalhar em prol do próximo, em prol daquele, Senhor, que cada dia está necessitando, Senhor, da pessoa de Cristo Jesus. Ó Deus, leva-nos em paz, abençoa a missão Caleb, abençoa cada pessoa que está lhe dando apoio, que o Senhor de uma forma derrama bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça e a paz em nome de Jesus. Amém.